Sim, está no ar mais um episódio do Depois dos Boletos. Qual é que é o número desse, João? 6? 6. Nosso sexto episódio. Olha, já chegamos lá, hein? Nosso sexto episódio do Depois dos Boletos. Para quem ainda não me conhece, me apresento. Eu sou o Augusto, mais conhecido como Tuto, e sou aqui um dos participantes do Depois dos Boletos. Junto com quem? Com o meu sócio Joãozinho. Se apresenta aí, meu querido. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Eu gosto de sempre falar isso porque eu nunca sei o horário que as pessoas vão estar assistindo. Perfeito. Tudo bem? Tudo ótimo, contigo? tudo ótimo. A gente, sim, estamos no sexto episódio, finalmente, ou ainda bem, porque a gente recebeu... A gente ficou com a dúvida se a gente ia conseguir ou não, né? Na verdade, nunca teve a dúvida, né? Nós vamos ganhar no cansaço mesmo. Nós vamos ganhar no cansaço. A gente É. tem muita coisa para melhorar, nós vamos lá. Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial. Desde que eu falei, a gente colocou lá a enquete, vamos fazer um podcast ou não? Teve pessoas aí que falaram, eu participaria. A Lisandra, que já vai se apresentar, foi uma das pessoas que falou, eu com certeza participaria. E está aqui hoje. E eu ia fazer uma introdução, mas eu vou deixar tu fazer, porque eu tenho medo de errar algumas coisas, eu sempre fico com um pouco de receio, até porque eu dei uma stalkeada ontem e eu vi o mestranda em Direito, e eu fiquei com receio de dizer alguma coisa errada e não saber pra onde que é, então eu vou deixar tu se apresentar pro pessoal saber. Oi pessoal, eu então sou a Lisandra, eu tenho cabelos escuros, hoje lisos e compridos. Eu tenho pele branca, olhos escuros e hoje eu tô usando uma regata de cetim preta e uma calça branca. Pra quem vai estar assistindo o vídeo, né, vai ver um pouco mais a calça. Então eu sou a Lisandra Inês Metz, fundadora da empresa Realidade Acessível, que a gente vai estar conhecendo um pouco mais hoje. E sou mestranda em Direito na Unisc. Vou começar semana que vem, então... Ainda tô naquela parte assim, nossa, que legal. Ainda tem vida social? Exato, porque assim, as pessoas que já estão indo pro segundo ano, ou que acabaram, ficam assim, ai, que inocente. Mas estão ainda naquela animação. Boa. E também sou advogada, mas no momento, então, tô mais focada no empreendedorismo, que é a Realidade Acessível. Show, maravilha. Vamos já fazer um gancho aqui e explica pra nós o porquê que tu começou contando a cor do teu cabelo, a roupa que tu estava vestindo, a cor, pro pessoal entender e não simplesmente pré-julgar alguma coisa que tu estava fazendo, para as pessoas entenderem o quão importante isso é, principalmente para aquelas pessoas que estão nos assistindo e possam ter algum tipo de... qual é a palavra correta para isso? Deficiência? É deficiência? Uhum. Algum tipo de deficiência. Perfeito. Então, essa audiodescrição que eu fiz é para que as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, pessoas cegas, de baixa visão, enfim, para que elas tenham acesso a essa informação simultaneamente a quem consegue enxergar e ver como que eu estou me vestindo e como eu sou, quais são as minhas características. E é muito importante fazer esse momento de apresentação e não posteriormente, porque é o momento em que vocês de casa ou de algum do trabalho, enfim, estão tendo acesso à minha imagem. Nossa, que massa. Eu vi... A gente vai fazer a nossa também, tá? Já vai pensando como é que vai te apresentar. Eu vi que o Big Brother fez isso com os participantes, eles fizeram no programa ali inicial, das pessoas se falando, tem o cabelo encaracolado, não sei o que, tudo mais. Aí gerou um burburinho, mas por que eles fizeram isso, né? E aí depois estava ali descrito o porquê e, cara, muito massa. Uma coisa tão simples e a gente nunca tinha pensado em fazer isso, sabe? E depois também eu vi que um The Voice, o Carlinhos Brown falou para uma cantora ou um cantor cego que tava lá, ele descreveu todo mundo e o cara até ficou emocionado, agradeceu que ninguém nunca tinha feito isso, que ele tava conseguindo enxergar muito melhor ali, muito massa isso, aquele muito passinho massa. além da inclusão que a gente fala, que é o pertencimento, né? É que é a verdade. pessoa se sentir parte daquele momento, daquele ambiente. Muito massa. Então eu vou fazer a minha aqui, tá? Ó, meu nome é Augusto, né? Eu tô aqui sentado, do meu lado esquerdo tá o João e na frente tá a Lisandra. Eu tô com uma camiseta manga curta, escrito Just Be Happy, e tô usando óculos, tenho cabelo, o que é a cor do meu cabelo? Castanho e é isso, na minha frente que tem um microfone, na qual eu falo e dá o áudio bem bom aí pra vocês. Eu quero ver a gente conseguir introduzir isso nos próximos episódios, cara.
Porque É um desafio, é meu. um desafio. É? Um desafio é uma coisa que eu acho que é bastante importante. Mas vamos lá, eu vou tentar também, que eu acho que com Não, o tu tempo. vai tentar a gente, não, tu vai conseguir. com o tempo a gente vai É. melhorando. Eu tô praticamente todo de preto, como sempre, isso vai ajudar bastante, então eu sempre vou dizer, estou totalmente preto. Na minha frente também tem um microfone, meu cabelo é um cabelo. É pra ser castanho, claro, acredito eu. Meus olhos verdes, gosto de ressaltar meus olhos verdes. Olho verde. Olhos verdes, cara. tá Se mentindo. tu olhar bem de perto, vai ver que é verde, cara. Nossa senhora. Verde escuro, então vamos deixar com verde Ó, escuro. Augusto tá descobrindo coisas Eu hoje. tô descobrindo sobre coisas sócio. novas. Meus olhos são castanhos pretos, escuros, sei lá. Esse eu não tinha falado E antes. tu tá usando óculos, muito Eu tô usando importante, óculos. Não, isso eu falei. Porque claramente ele precisa, porque ele não conseguiu enxergar meus olhos verdes. É. Mas tá tudo certo. E é isso aí. Mas eu acho bem interessante, eu não sabia isso do Big Brother. E eles falaram, inclusive, características pessoais, né? Eles falaram, sou uma pessoa divertida, descontraída. Eu não sei exatamente, mas eles falaram outras características, Aham. porque a gente, enfim, a comunicação corporal, ela também é muito importante, né? Sim. Então, comunicar isso Ah, através verdade. dessa audiodescrição também é bacana. Verdade. Pô, faz todo sentido mesmo, cara. Faz todo sentido. E muito massa ver as inclusões, né? Pô, no 23º Big Brother foi feito isso. Nunca é tarde pra começar, né? Exato, exato. Verdade. E Lisandra, bom, a gente tá aqui pra trocar uma ideia, mas principalmente estamos aqui pra falar sobre realidade acessível, posso chamar assim? Tu consegue explicar pra nós o que é isso? Eu costumo dizer que existe o realidade acessível e a realidade acessível. Por quê? Surgiu como um projeto em abril de 2020 como o Realidade Acessível, o projeto. E aí, então, lá eu convidei o Diego, que fazia parte, que era meu sócio até o final do ano passado, e o Maurício Scott, eu acredito que vocês devam Conheço. conhecer. Conheço. Eles começaram junto comigo. Eu tava numa fase em que eu não tinha passado em uma seleção de mestrado, então eu sempre, depois que eu fiz o meu trabalho de conclusão, que foi o pontapé inicial para que eu entrasse nessa temática, nunca mais parei de pesquisar. E eu sempre tive o sonho de fazer o mestrado e aconteceu algumas coisas no caminho que fizeram com que isso não acontecesse right away, né? Assim, logo que eu me formasse. Então, eu tava fazendo um curso de acessibilidade em museus. Em museus? Um Sim. curso de acessibilidade em museus. Estava. Da Meu Deus, pandemia. tem curso pra isso também. Porque assim, na pandemia eu tava assim, vou fazer curso de Libras, vou fazer cursos extras para aprimorar uma perspectiva multidisciplinar. Porque a parte da legislação, eu já tinha o domínio, né, das principais legislações sobre os direitos das pessoas com deficiência. E aí eu comecei a ampliar e entender o que será que realmente eu faço mestrado em direito? Aí eu comecei a me questionar. Nesse caminho, eu convidei então o Diego e o Maurício para que a gente fizesse talvez alguma live, alguma coisa que a gente juntasse a teoria com a prática. E aí a gente começou a desenvolver conteúdos falando, né, sobre fisioterapia, sobre sexualidade das pessoas com deficiência, sobre vários assuntos e fazendo rodas de conversa, e foi indo até que em 2021 nós fomos convidados então para participar da Semana de Diversidade e Inclusão da Unisc como palestrantes. E aí, logo em seguida, nós fomos convidados pela Universidade Dom Alberto para que a gente fizesse a abertura então do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nossa, que massa. Na disciplina, que a gente fala cadeira aqui em Santa Cruz. Cadeira. Na disciplina de estatutos especiais. E a gente fez a abertura, a gente fez um seminário a convite de uma professora. E aí começou então o pessoal a questionar, tá, mas o que vocês fazem? O que vocês são? E a gente ficou pensando... Ficou assim... Nós somos um projeto, uma associação, a gente precisa falar sobre isso. Então que a gente optou por virar uma empresa, justamente para que essa pauta fosse uma pauta com prioridade e não fosse acessória ou associada com caridade. Que fosse levada a sério, Sim. assim como outras temáticas em empresas, como sustentabilidade, enfim, para que isso fosse prioridade. E a gente começou a focar, entender que a gente ia desenvolver então produtos para empresas.
Em 2021 a gente começou, 2021 a gente começou Aham. com esse movimento de entender o que a gente faria, quais produtos. Em 2022, então, a gente de fato assumiu iniciou com realidade acessível daí que é... Não, a realidade, a empresa, né? Isso. A empresa, a E realidade agora, acessível. então, tem em torno de 10 meses a empresa e a gente Olha já aí, prestou que serviço para 7 empresas aqui da região. Então, porque eu queria te perguntar se o teu TCC já foi voltado para essa área da acessibilidade. Eu identifiquei quais são as políticas públicas para a inclusão de pessoas com deficiência no município. Aham. Então, eu fui em cada uma das secretarias, entendi o que era feito, e aí que eu vi ali um gap, né? Uma lacuna entre o que estava sendo executado e o que dizia na legislação. E também o que deveria ser executado, principalmente. E eu também descobri muita coisa bacana que era feito, mas não era divulgado, ou não era centralizado. Entendi. É que eu acho que é uma questão muito complicada, né? Porque, assim, como que eles te recebem hoje, entendeu? Não digo as empresas, mas, por exemplo, as secretarias, elas te recebem de portas abertas ou elas te recebem já pensando, tipo, lá vem problema? Porque geralmente vinculam a problema, né? Putz, vão querer colocar mais um empecilho ou mais alguma norma, mais alguma coisa, quando na verdade, como a gente falou, às vezes existem empresas fazendo muito mais do que de fato está descrito na lei, que teoricamente deveria ser o certo, né? Então, como é que eles te recebem hoje quando tu vai nesses lugares? Então, devido ao meu trabalho de conclusão, eu acabei fazendo muitos contatos. Uhum. Então, hoje em dia, como eu estou dentro das empresas, eu acabo não tendo contato mais direto com essas secretarias. Mas se eventualmente tem alguma demanda, não é o que a empresa faz, mas eu entendo ser função social da realidade. Alguém por exemplo, me manda algum vídeo, olha, aqui tá faltando rampa, ou então tem alguma acessibilidade arquitetônica, né? Ou então, por exemplo, poderia ter libras aqui e não tem uma intérprete, né? Então as pessoas veem, felizmente a gente virou referência, não só municipal, como já regional. Então as pessoas vêm, reportam pra gente e a gente tem alguns contatos que a gente consegue, até alguns vereadores também que a gente tem algum contato, legal. É bem bacana. Então tem uma abertura bem legal em relação a isso. E também a comunicação que a gente utiliza, né? Sim. Que é complicado porque, por exemplo, eu já falei no outro podcast que a gente tá, mas quem não assistiu, a gente tá fazendo um coworking aqui, né? E foi uma das coisas que eu levantei já de cara, porque as arquitetas já pararam para pensar já lá da frente da entrada como que seria feito. Achei que tu tinha me chutado de novo. Eu te chutei pra sem querer. Do tipo, como que a gente vai fazer isso, né? Porque pra mim é uma coisa que vem já pelo meu pai ter problemas, então eu já começo a pensar desde sempre. Então eu já tenho esse vício, né? Mas tem empresas que não tem. Então a gente ficava muito com esse receio de como que a gente vai fazer, porque aqui tem um segundo andar. Como que a gente faz? Beleza, não tem como fazer isso aqui. Talvez no futuro colocar um elevador, sim, teria como, mas tudo isso tem que ser planejado com muito tempo, né? E hoje já tem vários problemas já intrínsecos dentro de várias empresas que não tem mais como, não é que não tem como mudar, eles têm que fazer uma reforma, tem que fazer um monte de coisa. Então, uma das coisas que eu acho que falta as pessoas enxergarem, que, por exemplo, foi um choque para muita gente quando no Big Brother eles fizeram essa apresentação. Por quê? Qual que é o motivo que está acontecendo tudo isso? E foi muito bom, né, se parar para pensar. Só que eu acho que às vezes, principalmente as cidades pequenas, a gente precisa começar a expandir, né? Como que a gente faz para as pessoas começarem a pensar lá do projeto inicial? Que tem, por exemplo, sei lá, obras que acontecem, né? A gente ia fazer uma obra aqui e no fim a gente não vai acabar mudando a calçada. Mas teoricamente é obrigatório que quando eu vou fazer uma obra, eu tenho que colocar ali a passagenzinha pro cego, para ele quando passar ele saber. O piso tático. Isso, piso tático, obrigado. Só que aí, tipo assim, eu vou colocar na frente do meu, mas o vizinho do lado já não tem, o próximo já não tem. Lá no final já não tem acessibilidade para quem tem cadeira de rodas. Então é tudo pequenas coisas que teoricamente daria para fazer, mas que eles acabam meio que deixando de lado. Então a minha dúvida é como que é que hoje tu tá sendo muito mais contatada pelas empresas do que tu indo atrás, né? Que é uma coisa boa. Mas como que tu abordaria esse tipo de coisa? Quais são as dificuldades? Tu acha que as empresas passam? Tu acha que é uma questão financeira ou elas simplesmente não dão bola pra isso, sabe? Ou elas nem pensam? Não sei como é que tu vê essa questão, tipo, as empresas elas geralmente têm uma pessoa que tá pensando nisso ou é muito deficiente ainda
essa questão de inclusão dentro das empresas? Vou te responder primeiro com uma pergunta. Vou responder uma pergunta fazendo uma pergunta. Vai lá. Vocês acreditam que acessibilidade, de modo geral, é um direito ou é um benefício de uma pessoa com deficiência? Ah, tem que ser um direito, né? Tem que ser Eu obrigado, acredito né? ser um direito, é obrigatório que tu siga esses padrões, não é? É que nem, vamos lá, tirando que... É o direito de ir e vir, né? Tipo, por uma pessoa cadeirante. É que Ela não conseguir entrar num lugar porque não tem uma rampa, é um direito, ela deveria, mas é que nem, eu acho que isso, a gente acaba tratando como uma deficiência, mas vamos lá. Essa mesa aqui, teoricamente ela não tá no padrão. Se eu tivesse funcionários aqui, eu poderia ser processado por causa dessa mesa, porque ela não tem a curvatura que deveria existir. Eu poderia ser processado por ela ficar o dia inteiro aqui parado, sim. e eu poderia ser processado literalmente na CLT por causa disso. Então eu acredito que isso também é um direito. É um direito que o funcionário tem de ter uma mesa com a ergonomia certa para ele. E a mesma coisa para mim é da pessoa que tem deficiência. A gente acertou? Sim. É isso. A gente É que eu deixei o João concluir, né? Ele tava ali animado. Então, Luiz, vocês ficaram 5 minutos justificando, mas tá errado. Não, a gente acertou. Não. É isso mesmo. Sabe por que eu faço essa pergunta? Primeiramente porque aquilo que eu comentei sobre acessibilidade e inclusão, infelizmente, e é uma das maiores dificuldades hoje em dia que as empresas têm, de modo geral, é perceber a acessibilidade e a inclusão como uma pauta prioritária. Uhum. E como uma área que necessita de estratégias, assim como todas as outras áreas. Sim. Dentro disso, é intrínseco entender que a acessibilidade, ela é um direito. E ela não é um benefício. Eu vou fazer isso e tal, porque tá na legislação, porque tá... Sim, mas por trás disso... é o mínimo para que aquela pessoa tenha acesso, seja à informação, seja ao instrumento em si, acesso a tudo. Sim. Né? E aí a gente fala de acessibilidade arquitetônica, que a gente comentou muito aqui, mas também a metodológica, a maneira como também as pessoas vão estar se posicionando e utilizando a comunicação dentro das empresas, acessibilidade também comunicacional, instrumental e também a acessibilidade atitudinal, que é a base de todas elas, que não é aquela ideia de, olha só, existe uma pessoa com deficiência, ter empatia, entender a necessidade de adaptação em alguns casos, mas agir para que isso aconteça. Essa é a acessibilidade atitudinal. Ter esse instalo Sim. de, poxa, não é porque tem lá no outro setor, não é comigo. Tá na empresa, faz parte. Sim. E faz parte do convívio e precisa sim ser inclusa no planejamento, precisa sim tá pertencendo a tudo. Sim. Não em casos específicos, né? Verdade. Eu tenho uma reunião e tem uma pessoa que precisa, digamos, de intérprete de Libras, para que ela consiga compreender e se comunicar e seja fluido. Não é uma reunião que vai ter todos os staffs que precisa. Vai precisar em todos os momentos. Sim, verdade. Não tem que tratar uma reunião com uma intérprete de Libras como uma exceção. Tem que estar toda vez ali, né? Isso, Exatamente. basicamente é isso, né? Tem Isso, que ser a empresa também pode isso. investir em cursos, tem várias Sim. estratégias e aí vai também muito de como a empresa quer desenvolver e aprimorar aquilo, né? Porque existe inúmeras estratégias e uma das dificuldades maiores, assim, que eu percebo hoje em dia é a falta de um setor específico para acessibilidade e inclusão. Sim. Porque, como eu comentei anteriormente, a gente tá falando aqui de acessibilidade arquitetônica. Beleza, em alguns momentos a gente pode perceber isso como um investimento. Então a gente vai ter talvez um valor por trás um pouco maior em termos monetários, mas ele vai ser feito uma vez. E se a gente for parar para pensar de uma maneira mais ampla, não são só pessoas com deficiência que vão utilizar e se beneficiar dessas adaptações, que vão ser usuárias dessas adaptações. Vai ser gestantes também, pessoas com enfermidades temporárias,
pessoas idosas que vão estar circulando nesse espaço. A acessibilidade, ela vai muito além de pessoas com deficiência. Pô, olha isso aí, eu nunca tinha parado pra pensar. A gente só não, vai ser só pra pessoa ali que tem a deficiência que vai usar. Mas não, daí entra a gestante, pô, é verdade, muita faz todo coisa, sentido mesmo. Literalmente a gente não para pra pensar, porque a gente não tá passando por aquilo. A gente não foi, querendo ou não, meio que a gente não foi educado a pensar isso, sabe? A gente sempre trata uma pessoa com deficiência como... A gente foi... essa pessoa com deficiência, pô, ela tem que ficar em casa, sabe? A gente foi educado, pô, famílias que com uma pessoa com deficiência tenta manter a pessoa em casa, porque, não quero que os outros... não quer incomodar. E não é assim que funciona, né? É uma vida... Gente, pelo amor de Deus, né? Não vai ser isso que vai definir o destino de uma pessoa. E eu vejo que também... Então, por causa disso, as empresas hoje começaram a pensar porque, cara, as pessoas com deficiência, elas têm uma vida normal, sai. Tipo, eu acredito que rede social é uma coisa que ajuda muito a isso, para as pessoas conseguirem se comunicar, mostrar, até mesmo, um cadeirante aqui faz um vídeo, pô, tô aqui num avião e não consigo subir no avião, sabe? No passado, essa pessoa cadeirante, ela nem iria viajar, porque, né, por essa questão. Então agora eu acho que a gente tá vendo mais coisas porque, graças a Deus, as pessoas com deficiência estão sendo incluídas na vida normal. E é assim que tem que ser. Eu acho que faz sentido isso que eu falei, né? Não, total. E tu foi falando e foi passando um videozinho assim na minha cabeça, porque muitas vezes, e eu gosto de trazer também esse contexto da legislação, porque as pessoas às vezes não param pra pensar o quanto que a legislação tá atrelada a esses avanços, né? Uhum. Porque assim, antes eu comentei com os meninos antes tô curioso pra essa aí. Antes, né, da gente começar aqui, da lei de cotas. E aí eu quero que vocês façam as apostas de qual o ano que é a lei de cotas. Lei de cotas para a empresa ter deficientes isso. Tem um percentual X de Olha, 100 funcionários. Conhecendo o Brasil do jeito que é e as atualizações das leis, eu chutaria que essa lei deve ser ali pelo um ano de 1980 e alguma coisa. Nossa, eu já ia dizer 2009, 10. A maioria das pessoas pensa que ela é mais recente, porque se fala sobre cotas não faz muito tempo pra gente, né, que tomou conhecimento, que as pessoas, mas tem que cumprir. Ela é de 91. Mandou bem. Me surpreendi porque eu coloco antes ou depois dos anos 2000. E a galera, Brasil, depois. É Brasil, cara. Aqui é tudo muito retrógrado, cara. E eu muito tenho certeza retrógrado. que a maioria vai falar a mesma coisa que eu, por quê? Porque eu acredito que se tornou muito mais popular a questão de cotas no momento em que eles começaram a falar de cotas de negros, pessoas que começaram a estudar em colégio, sempre estudaram a vida inteira em colégio público, ou seja, cotas sociais, na verdade. Sim. E isso veio mais ou menos, ou já tinha e eu desconheço. Cara, tu veio com uma sacada muito boa também. Tu falou de 2009. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é da ONU, que aconteceu em Nova York em 2006, ela entrou para o ordenamento jurídico brasileiro em 2009. E ela entrou para mais de 80 países. E ela tem o mesmo peso do que a Constituição. Hoje a gente sabe que a Constituição, enfim, vou dar uma breve aqui contextualizada, a Constituição, ela é a nossa base na legislação, tudo vai passar por ela, né? Então é ali que a gente sabe dos nossos direitos fundamentais e tudo que é mais importante, né, para nossa vida. Sim. E pra dignidade humana. E aí ela tem status de emenda constitucional, então ela é muito poderosa. Ela é mais poderosa do que essas leis especiais. E aí ela veio pro Brasil em 2009. Foi aí que começou a se falar sobre várias questões, sobre acessibilidade e inclusão, intensificou em empresas, também em escolas e em várias outras áreas, né, assim, da sociedade. E foi em 2009. Então, quando tu falou 2009, não me surpreendi tanto. É que o meu link foi total, porque eu tava no colégio, mais ou menos, eu lembro quando saíram a lei das cotas, sei lá se era lei ou se era só um adendo, um anexo, enfim, que começou a ficar muito pesado. E, tipo assim, foi um caos, né? Porque quem estudava em colégio particular começou, não, porque é um absurdo, porque a pessoa, tipo, tinham negros que estudavam
em colégio particular que iam ser muito beneficiados. Cara, ou não sei, porque ele tem toda uma outra história. Mas enfim, isso virou uma coisa que começou a ser muito discutida e a gente tem até hoje. Quer dizer, acredito que tenha, né? Até hoje tem bastante discussão. Tem bastante discussão nas universidades, né? Exatamente. E isso me faz trazer Tu falou em questão de... No caso, eu estava falando de universidades, tu falou empresas, mas como que tu vê a questão de eventos, que eu queria muito trazer uma coisa um pouquinho polêmica, tá? Que é em relação... Porque como a gente está gravando em Santa Cruz do Sul, a gente tem a segunda maior Oktoberfest do país. Eu queria saber de ti o que tu acha. E se tu é contatada por essas pessoas que organizam os eventos, principalmente no caso, sei lá, aqui em Santa Cruz a gente teve recentemente o Enart, acho, ou não teve ainda. Enfim, a gente tá tendo... Teve uma época dessa aí, a gente tá tendo os jogos da Seleção Brasileira de Basquete aqui, que conhecendo o poliesportivo, eu acredito que deva ser um caos. Não, mas tem. Tem? Tem inclusão lá, né? No Eu poliesportivo não fui tem. nos jogos, Não, sempre tem posso- cadeirante nos jogos, até porque o Corinthians tem um time de cadeirantes. Tem né? Mas aí Asped, tem aí Asped. Mas eles mas é verdade. eles ficam dentro da quadra olhando Verdade, o jogo. verdade. Ele é um baita lugar ali que eles... Eu sei que a Só Asped, tem. nesses eventos, ela tá quase sempre ali, né? É verdade. inclusa. Mas eu não sei como, então eu não consigo... Não, mas tem rampinha, tem tudo ali. É bem de boa o acesso. Pelo que eu pude perceber. Não sei pela frente, agora eu não consigo recordar. Mas sempre tem lá. Não, pela frente tem. Tem pelas pessoal duas. cadeirante, Tem ele é bem a legal. escadinha lá na frente, e aí pelas duas laterais. Isso aí. Tem. Isso aí. O que me faz acreditar que a própria Oktober tenha. Mas a minha questão é, as pessoas contatam, ou pelo menos se não te contatam, tu acredita que elas contatam outras empresas, outras pessoas que fazem isso? Eu não consigo afirmar, mas eu acho que é interessante a gente falar sobre o caso do bailinho da Borges. Claro. Que foi um vídeo recente que eu fiz, inclusive, na Realidade. E aí eu vou resumir aqui pra vocês o que aconteceu. Pra que a gente fale mais sobre isso e não, No novamente... Instagram, o arroba tá aqui, ó. Ô, Eu vou João, deixar o link. apareceu uma notificação lá, meu. Estamos gravando. Ui, ainda bem que... Voltamos aqui, ó. Pra quem tava vendo agora, deu um pequeno cut no vídeo aí, porque, né, o iPhone do Joãozinho aí deu um leve probleminha de armazenamento, mas já estamos de volta. E aqui, enquanto a gente tava voltando, a gente conversou e sim, realmente o Corinthians tem, aqui o nosso time de basquete aqui da cidade, tem acessibilidade, tem time de cadeirantes também, Que é a da Asped. que é o da Asped é o nome da... Asped. Uhum. Quem é o professor lá é o Celso. Isso. Celso é meu parceiraço também. Borowski. Borovski, Celso Borovski. Mas então tu ia comentar de um evento aqui em Santa Cruz, é isso? Isso. Nos jogos eu não posso, sim, afirmar, porque eu não acompanho, infelizmente, os jogos. Eu quero ir também assistir, que vai ter um bem importante. Vai ter esse domingo agora. né? Mas o que eu posso... Domingo que passou já, quando esse episódio foi. Esperamos de coração que Dia o Brasil 25. tenha ganho e que tenha 26. classificado pra Copa do Mundo do Basquete. Amém. Mas assim, eu ia comentar com vocês uma temática recente, que foi um vídeo que eu publiquei na semana passada sobre um evento que teve no Carnaval, que se chama Bailinho da Borges. Não sei se vocês chegaram aí no evento. Eu fui, tava bem louco lá. E aí, então, eu queria perguntar se vocês chegaram a observar, assim, nos entornos alguma ferramenta, alguma de acessibilidade, algum... Eu não vou comentar porque eu assisti o vídeo dela, então eu vou deixar pra ti tudo. Tipo, é que assim, como foi na rua, né, fiquei mais na rua, então, tipo, nada me chamou a atenção, assim, porque, tipo, em nenhum momento eu pensei, eles fizeram uma estrutura para receber o pessoal, não, tipo, eu só vi que nós tava na calçada ali e era tudo normal e nada me chamou a atenção, assim. Beleza, eu vou falar então quando eu questionei um dos organizadores, porque eu curto muito o evento, eu acho que é muito bacana que tem pessoas de todas as idades, eu sou fã mesmo e eu acho que cada vez mais a cidade tendo eventos como esse faz com que as pessoas consigam se unir mais, enfim, festejar, assim como agora tá trazendo mais holofotes o basquete. Então eu queria divulgar na Realidade Acessível, se caso tivesse alguma acessibilidade, já com antecedência, para que as pessoas com deficiência, que muitas pessoas com deficiência, né, acabam também sendo amigos, seguidores da Realidade,
E aí me responderam que teria um espaço inclusivo e que teria também intérprete de Libras. Só que eu cheguei lá em torno das 8 horas e fui, né, primeiro eu fiquei ali na Marechal e depois eu desci onde que teria o espaço inclusivo, que era na frente do palco 1, que ficava mais ali pra baixo, perto da Proeza, né? E chegando lá eu não encontrei o espaço inclusivo. Então eu vi um dos outros organizadores e questionei. Por acaso era onde que tá o espaço inclusivo e tal, porque eu pensei que eu poderia não ter visto. E eles me disseram o seguinte, que eles retiraram o espaço inclusivo porque não tinha nenhum PCD. Essa foi a resposta. E aí eu questionei... 8 horas da noite. 8 horas, começou às 6, né? Não. E aí eu questionei sobre então a intérprete, porque eu havia divulgado na realidade para auxiliar, para que mais pessoas pudessem, né, fazer parte do evento. E aí eu também não encontrei intérprete no primeiro palco. E aí me falaram, não, mas devem estar lá no segundo. Fui no segundo, também não estavam lá. E aí eu pensei, beleza, eu vou deixar pra contar para as pessoas em outro momento. Tá todo mundo curtindo agora, eu vou pensar em que maneira que eu vou também comunicar isso para não parecer que é uma implicância, para não parecer que eu sou a fiscal da acessibilidade. Tá muito longe disso, mas é porque eu realmente... É que foi divulgado, tu só tava cobrando o que tinha sido divulgado. Tu comentou no teu Instagram que teria aquilo lá. Porque alguém falou que teria. Porque alguém falou que teria. Exato. E daí, mais ou menos por isso, né? E aí, como é que foi? Essa foi a ideia, assim, né? Então, no dia seguinte, eu perguntei também para algumas pessoas no evento se eles haviam visto, né, esse espaço. E daí me comentaram que realmente tinha intérprete na abertura. Então, eu consegui esse vídeo através de uma live que foi feita na prefeitura. E eu também consegui depois um outro registro de uma advogada que fez sobre o espaço inclusivo, porque o filho dela é autista. Que legal. Então eu consegui esses 2 registros e de fato tinha na abertura. Só que aí, qual assim, as reflexões que a gente pode fazer sobre isso? Primeiro deles, o horário que vocês comentaram. Beleza? Tinha na abertura, mas e o restante da festa? Sim. A segunda pergunta, não tinha pessoas com deficiência lá. Aí eu questiono pra vocês. Por quê? Em Santa Cruz do Sul, 19,2% da população são pessoas com algum tipo de deficiência. Quanto? 19,2%. Caralho, é muita gente. No Brasil é 24,9%. Meu Deus. Nesse muita número gente. tá incluso, tipo assim, problemas, qualquer tipo de problema visual. Aí entra qualquer tipo de Visão. deficiência. Vai ter desde mental, intelectual, até a falta de algum membro, por exemplo. Cara, Tem dificuldade de 20%. locomoção, É muita essa gente, coisa. meu. Tô surpreso com esse dado. É muita gente, meu. E aí que entra a segunda pergunta. Será, foi feito então, por que não estavam lá? Aí entra as hipóteses. Será que foi divulgado? Será que essa foi a melhor estratégia para incluir as pessoas com deficiência nesse evento? Não, mas vamos lá. Desculpa te cortar, tá? Vai. Às 8 horas já não tinha. Já não tinha. Que horas que tu foi pro baile? É umas 8h40. Pois é, quantas pessoas vão? 9, 10? Essas pessoas também podem querer ir esse horário. Então, tipo, É como se tu te desse um pirulito pra criança e tirasse. Boa. Fazendo essa analogia. Boa. Né? E aí a gente começa a entrar em outros aspectos, tipo, por exemplo, as pessoas que são surdas e utilizam a Libras, né? Que nem todas as pessoas surdas utilizam Libras. Na verdade, a maioria das pessoas surdas são oralizadas no Brasil. Elas leem os lábios, certo? Elas utilizam a voz para se comunicar também. Então, nem sempre elas utilizam sinais, né? A língua brasileira de sinais. Nem todas as pessoas surdas. E aí, beleza, digamos que uma pessoa que utiliza a língua brasileira de sinais chega lá e tem a banda. Como que ela se sente vendo as pessoas dançando, né, eufóricas, cantando a música e não ter acesso a isso? Ao mesmo tempo que as pessoas que são ouvintes. E aí,
vem vários questionamentos nesse sentido. Será que é a melhor estratégia? Por exemplo, digamos que naquele espaço inclusivo que é ali na Proeza, as pessoas com deficiência se concentrassem de fato naquele ambiente que era o espaço inclusivo. Elas teriam acesso ao banheiro? Tinha banheiros acessíveis? Não. Tinha acesso à comida, porque as estandes que tinham ali de tanto, né, de alguns barzinhos, eu vi que tinha do Gaveta e tal, eram tudo na Borges. Sim. Se para uma pessoa que não utiliza cadeira de rodas, uma pessoa que não tem alguma dificuldade de locomoção, tava muito complicado de se locomover ali na Borges, como uma pessoa que utiliza cadeira de rodas, por exemplo, iria ter acesso a comida, bebida. Então, e aí que entra aquela parte, né, João? Que a gente estava falando sobre investimento, né? E ver como investimento e não um custo. Será que de fato nessa estratégia que foi utilizada, será que necessariamente envolvia dinheiro aqui? Pois é, eu acredito que não. Acredito que é mal pensado e eu não tô culpando os organizadores, porque se a gente for lá na ponta, que é quem deveria colocar o dinheiro, que não é um dinheiro, que no meu caso, olhando de fora, isso é uma estratégia política, na minha visão é uma estratégia política, fica para todos os vereadores e prefeito e vice-prefeito de Santa Cruz, porque assim, e para qualquer outra cidade, né? Cara, é um dinheiro que eles vão tirar que já tá direcionado para isso, para fazer com que tudo isso aconteça. Cara, a Borges foi A Borges, pra quem não sabe, aqui em Santa Cruz começa que é quase que uma ladeira. Pra quem tá de cadeira de rodas, então é uma ladeira aquilo lá. Pra quem não tá, é ok, é uma rua normal de se caminhar. Mas, eu não sei, acho que eles até fizeram na própria praça da prefeitura, né? Mas não é um lugar acessível para essas pessoas. E, cara, é uma jogada política que eles estão deixando de aproveitar. Mas daí na hora de encher de... Mas aí, por exemplo, tinha um post que falava, vamos ter espaço inclusivo. Então... essas palavras vendem, e aí eu atrelo também as estratégias dentro das empresas com isso, sabe? Se vende como uma empresa inclusiva, mas aí quando a pessoa com deficiência, digamos assim, tá lá e a empresa tá cumprindo as cotas, o quanto que de fato essa pessoa se sente inclusa e pertencente a esse espaço? Ou ela é só um número ali? Ou então é aquilo ali, tapar, colocar um band-aid, né? essa pessoa precisa disso. Sim. Por que não pensar em estratégias de uma maneira mais ampla para que as pessoas percebam aquela empresa como uma empresa legal de trabalhar e aí isso fique de fato tão conectado com a cultura da empresa que outras pessoas vão pensar, nossa, olha só, eu quero trabalhar porque eles priorizam as pessoas, eles priorizam um ambiente de trabalho diverso e inclusivo. Então, é essa chavezinha que a gente tá tentando cada vez mais... Eu também vejo, assim, que talvez existem uns preconceitos das pessoas com, tipo, uma empresa que tem ali PCDs trabalhando e tudo mais, e a empresa acaba usando isso como uma propaganda, sabe? Isso eu vejo como dois lados. Tem empresas que realmente fazem isso querendo usar como marketing, propaganda, para conseguir vender produto, para se identificar e muito mais. Mas também tem empresas que fazem isso para divulgar para outras empresas. Tipo, a gente está com bastante PCD aqui, nossa empresa está muito bem. E, cara, não é só marketing. Cara, é qualidade, é inclusão. As pessoas se sentem melhor aqui quando vê que é empresa inclusiva e tudo mais. Então eu vejo que tem esses dois lados da moeda. Tem empresas que usam para se beneficiarem e tem empresas que realmente usam de coração, sabe? E tu sente isso também? Eu ia comentar assim que eu percebo também de duas formas isso. Para empresas, por exemplo, que vendem algum produto, digamos que a Avon, por exemplo, ela usou, é um exemplo muito bom. Eles utilizaram uma menina que tem síndrome de Down em uma das capas de uma revista, agora eu não lembro de qual ano. Por que isso é bacana? Porque outra criança, ou enfim, algum adulto que tenha também alguma deficiência semelhante, vai se sentir representado, vai se sentir pertencente. Olha só, essa empresa, ela pensou em mim, vai se identificar. Então, no sentido de
desse, né, que alguma empresa queira utilizar essa ferramenta e essa estratégia, eu acho maravilhoso. Agora, no sentido de utilizar desse artifício para fazer uma captação de pessoas com deficiência, eu acho que simplesmente vai cair por terra quando a pessoa ir para a empresa. Porque se ela não tiver como cultura, a pessoa com deficiência ela vai se sentir desconfortável lá dentro e ela não vai querer vai ser um tiro no pé da empresa também. Porque daí ali a pessoa vai, com as redes sociais que a gente tem hoje, o PCD lá começa a trabalhar na empresa, foi iludida ali por uma falsa propaganda e depois posta um vídeo na rede social falando, fui trabalhar na empresa X. E aí dá o mesmo problema para a empresa. Preenche cotas, não preenche cotas. Preenche, não preenche. E aí fica atrás disso e vira uma bola de neve tão grande que a solução não tá ali. A solução tá ela em justamente aprimorar ou desenvolver uma cultura inclusiva, que é o que a gente faz através das palestras que entra, aí que entra a realidade acessível. Porque tem muitas empresas que trabalham com captação, empresas de RH, né, que trabalham ali com recebendo currículo, enviando para a empresa e fazendo esse remanejamento e fazendo uma capacitação específica para quando chega, digamos, um grupo ou um setor, mas a empresa como um todo precisa ter isso como uma cultura e como base. Perfeito. E aí que entra, agora vamos falar então sobre os produtos da realidade acessível, que entra a questão das palestras, workshop, o que mais vocês oferecem ali? Então, a gente vai começar, vou dar um spoiler aqui já. Ó, a gente gosta muito. A gente começou então com palestras e workshops nas empresas, para que a gente conseguisse identificar quais as maiores dificuldades, de que forma que a gente poderia estar auxiliando melhor essas empresas a desenvolver ou aprimorar essa cultura. Então, daqui para frente a gente também vai ter consultoria e capacitação para gestores. Mas no workshop a gente já consegue fazer um mapeamento de quais são as estratégias e fazer essa ligação com o público-alvo. Digamos que uma empresa selecione executar esse workshop com a fábrica 1. Eles vão estar me passando a informação que é do setor, que a maioria ainda tem dentro do RH. Tem só uma empresa em Santa Cruz do Sul que tem uma função específica de acessibilidade e inclusão, que é o CEISC. Ó, deu ruim lá de novo. Porra! Voltamos e a Lisandra estava complementando, dizendo que só tem uma empresa aqui na região que tem... Pode setor continuar. Específico de acessibilidade e inclusão. E é super importante porque faz com que dê prioridade para essas estratégias, porque muitas vezes, né, a gente fala preenche cotas, não preenche cotas, mas o que faz para atingir esse resultado? Então, tendo essa função faz com que as estratégias estejam todas concentradas numa função e facilita também a comunicação de pessoas dentro da empresa para saber quem se reportar quando o assunto for acessibilidade e inclusão. Perfeito. Então, né, resumindo assim, que eu estava falando sobre ter esse setor, a gente pega então essas informações que são desse setor e facilita quando acontece, né, o workshop, porque muitas vezes a empresa ela tem sim estratégias e elas acabam se perdendo ao longo, né, do dia a dia, ou as pessoas não percebem, como a gente estava falando da audiodescrição, ela é uma ferramenta de acessibilidade, mas às vezes as pessoas não entendem o porquê, para quê ou como melhor utilizar. Sim. E aí esse workshop faz com que a empresa como um todo e outros setores entendam também de que forma que acontece e por que se existem e como melhor aplicar. Perfeito. E eu vejo assim também, até para já ir meio finalizando o nosso papo aqui, para os empresários perceberem que isso não é tu tá só fazendo, né, uma boa, não é uma caridade que nem tu falou, mas isso é um investimento para a empresa. Porque que nem tu falou antes, quase um quarto da população no Brasil tem alguma deficiência. Então, além de tu trazer pessoas para tua empresa e tudo mais para trabalhar, tu também consegue trazer mais clientes, né? Um restaurante. Eu acredito que quando tu estava falando isso, a gente foi cortado e tu pode falar até de novo.
nessa questão de um bar ou de um restaurante que traz mais acessibilidade, porque daí vai vir a pessoa cadeirante, vai vir a família inteira dela, e vai aumentar. Então, tipo, além de fazer essas coisas por amor, se o empresário é cabeça dura, acha que tudo é bobagem, faça pelo dinheiro então. Porque tu vai aumentar o lucro da tua empresa trazendo mais acessibilidade. Se não for por amor, seja por dinheiro, então, se tu acha que é bobagem. Sim. Mas não é, né? Então, eu acho que... Sabe que eu gosto de fazer uma analogia quando a gente fala sobre isso, com aquela ideia de treinar e tal, que as pessoas falam, mas tu foi treinar, tu nunca se arrepende de ter ido treinar, certo? Uhum. Acessibilidade. Alguém vai se arrepender de investir em acessibilidade e inclusão? Jamais. Boa. Jamais. Baita. Não, e é bem isso daí. Perfeito. A gente tá num momento... Bom, vamos voltar só lá no início, lá que a gente falou do próprio Big Brother. Eu acho que foi uma estratégia, claro, eles tinham que trazer, eu acho que a Globo, ela tem essa responsabilidade de trazer isso para as pessoas, mas foi uma estratégia de marketing, porque muitas pessoas viram isso por tabela. Eu, por exemplo, não estou assistindo Big Brother, mas agora eu fiquei sabendo e com certeza eu vou levar isso para frente, sabe? E olha só, a empresa leva o nome, certo? E a gente começa a perceber enfim, né, quem ali, o programa, como, não, olha só, não, né, pessoas com deficiência que existiram lá. Teve uma participante com deficiência e depois teve o outro. Quem que era com deficiência? Marvila, se eu não me engano. A Marvila tá agora no BBB. Não, ela utilizava uma muleta. Eu não lembro agora qual que foi a edição. Lá no início? Ela... Eu não me lembro. Ela tinha a perna amputada. E aí foi em outra edição, não lembro agora qual que não era. me lembro. Uhum. Mas pouquíssimas, né? E aí teve também uma pessoa que se tornou uma pessoa com deficiência depois do Big Brother. O apresentador aquele, Isso. né? Fernando? Isso. E, por exemplo, o cara de cavalo... Cara de sapato. Cara de cavalo, cara de cavalo. É que eles falavam... Mas pode ser cara de cavalo também, mano. O cara de sapato, ele tem síndrome de Tourette. Que é um post que a gente fez e que a gente traz justamente na realidade. Ele tem, eu não sabia. Uhum. Então, não é uma deficiência, mas tem agora um projeto de lei que vai, por analogia, né, considerar ainda não foi aprovado, mas tá lá, que vai considerar a síndrome de Tourette como uma deficiência para fins legais. Uhum. Então, no momento que se realmente for aprovado, vai ter toda uma análise, assim como é feito também para poder fazer a classificação se a pessoa é ou não uma pessoa com deficiência, de acordo lá com os critérios do artigo 2º, parágrafo 1º ali do artigo 2º. E aí tem todo um estudo interdisciplinar para ver se é ou não uma pessoa com deficiência. Aí vai ser feita a mesma análise para verificar se essa pessoa com síndrome de Tourette pode ser considerada uma pessoa com deficiência. O que é a síndrome de Tourette mesmo? Por exemplo, alguns sons involuntários. Tem até um pessoal que vai nos podcasts, que é aquele psil, não sei se... Isso, e aí, tipo, o cara, ele leva muito na boa, assim, e tipo, chega a ser bastante engraçado, assim, o que eles fazem nos programas. E tem tratamento assim. e tal, mas isso tá muito, por exemplo... Mas isso é legal que eles vão, que tu divulga, porque... os adolescentes e tal que começa a se reconhecer e ver, cara, eu não sou o único do mundo, começa a ver pessoas e tipo, todo mundo, o cara no podcast ali, numa roda de conversa, todo mundo conversando com um cara de boa, tudo mais, então, isso é muito bom também, né? E é importante também para empresas se atualizar desses assuntos, porque no momento em que síndrome de Tourette pode ser em alguns momentos caracterizado para fins legais como uma deficiência, esse funcionário vai ter os mesmos direitos que uma pessoa com deficiência tem. Uhum. Então, vai entrar toda a parte, né, de quem, por exemplo, é familiar, é mãe de uma pessoa com deficiência, vai ter, em alguns momentos, a jornada reduzida, enfim, tem todas várias as coisas, garantias. Né? Tipo, tem descontos, né, a pessoa com deficiência tem descontos. Eu sei porque eu tenho um familiar que é especial, que é deficiente, e ele recebe vários benefícios, assim. Então é bem interessante que tem esse abraço aí da Constituição. Na verdade, eu acho que ela vai alterar a Lei Brasileira de Inclusão, se ela for aprovada. Daí ela vai entrar na lei especial, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Muito massa, muito massa.
Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu e o Tuto, a gente está querendo trazer aqui dentro do podcast um quadro onde a gente vai perguntar para as pessoas se tu fosse ler um livro, alguma coisa, o que tu recomendaria de livros para o pessoal. Pode ser os livros relacionados à inclusão social, pode ser, enfim, qualquer livro, eu ia dizer N livro. Qualquer, pois é, deu uma bugada no cérebro. Qualquer livro que tu acha importante. E eu vou explicar por que eu tava lendo uma hora lá, porque eu queria muito ter achado aqui dentro do livro, tem uma parte que ele fala sobre inclusão, e eu vou achar, eu vou botar em algum lugar. Na Disney? Ele fala, inclusive, nesse livro aqui que eu recomendo, que é Os Segredos da Disney para Encantar a Felicidade e Fidelizar os Clientes. Porque ele fala muito sobre inclusão ali dentro em não só aspectos do parque, tipo, para as pessoas acessarem o parque, ele fala inclusão dentro dos times, porque isso faz com que a pessoa, enfim, pense diferente, tenha uma pessoa dentro das equipes para poder realmente, de fato, analisar, sei lá, eu consigo enxergar, por exemplo, aqui no escritório vamos fazer um mezanino aonde a gente vai ter mais uma sala. Tá, mas aí tu pega uma pessoa que na verdade não tem acesso ou não vai conseguir acessar e consegue trazer isso para a equipe antes mesmo disso virar um projeto, sabe? Então é muito legal, muito interessante, e eu ainda vou achar a frase que ele fala sobre inclusão e vou trazer. Mas enfim, se tem algum livro que tu queira recomendar pro pessoal ler? Um livro assim, pode ser sobre o teu nicho, né, pra realidade acessível e tudo mais. E um livro assim que mudou a tua vida, assim, que tu mudou o jeito de pensar. Eu posso juntar os dois em um Perfeito, só. ótimo, Perfeito. ótimo. É um que eu li recentemente, que é a história da Starbucks, Dedique-se de Coração. É mesmo? Eu já achava o branding todo da Starbucks muito incrível, principalmente, né, no intercâmbio, que em Nova York a cada esquina tem uma Starbucks. E aí, chega aqui no Brasil, as pessoas nem sabem às vezes se elas querem tomar um café, mas elas compram no aeroporto porque é legal tirar uma foto. E aí, ele... Foto mais cara da história. E aí eu acho muito bacana toda essa construção que eles fazem, porque se tu for analisar, eles falam muito sobre identificação. E aí entra com a ideia da realidade acessível que a gente fala sobre pertencer, da pessoa se sentir pertencente a espaços. E aí quanto mais rola essa identificação, seja em algum produto que ela vai consumir ou no lugar onde ela vai trabalhar, muito mais confortável ela vai se sentir. Baita dica. Pra quê? Pra gente aí que tá começando a empreender agora, é um baita livro também. Se identificar e tudo mais. Não, total. Eu li esse livro já. Só que eu não... Putz, os livros são um problema que eu só ano passado que eu comecei a fazer anotações. E eu me arrependo muito de ter começado só ano passado, porque é muita coisa. Porque tem que ler o livro de novo. Infelizmente, tu começa, eu lembro disso, mas não lembro daquilo, e tu começa não tem nenhuma anotação. E eu tenho um apego por livro que... Tu não risca o livro? Eu não risco o livro, não deixo nem usarem as orelhas dos meus livros. Não. Esse negócio aqui de usar essa desgraça aqui... eu uso. Não, cara, é marca página. Inclusive foi esse livro que me deu, assim, o estalo de eu entender que por mais que a gente preste esse serviço e que a gente entenda que muitas empresas elas não fazem por mal, tipo, eu não vou incluir. Tá, talvez em alguns casos a gente deixe a parte. Mas elas têm uma atitude positiva, elas querem incluir, mas elas não sabem nem como nem porquê e tem aquele receio de falar com as pessoas com deficiência, né? Então, justamente por esse motivo que esse livro me encantou tanto, porque ele me fez despertar que a gente presta esse serviço, mas isso não está necessariamente claro, que os serviços que a gente oferta e o nosso posicionamento como empresa, ali quando a empresa chega no nosso Instagram. Então, a partir disso, a gente está construindo agora a Monique, está cuidando da nossa... Monique? Monique. A Monique é muito Tá cuidando do nosso rebranding, que ela já fez, né, a logo da realidade, e agora ela tá com a gente nessa nova fase, para que a gente se posicione de forma mais incisiva, mas também continuar com essa linguagem acessível e, enfim, mais descontraída, mas, obviamente, trazendo todo esse reposicionamento e que quando chegue lá, eles fazem isso, eles vão me ajudar a encontrar soluções para aprimorar a cultura inclusiva na minha empresa. Que massa. E tem a outra ali também, né? Boa. Boa. Tem uma curiosa. Porque assim, a gente tem toda essa questão do depois dos boletos que a gente fala, né?
E uma das coisas que a gente tá tentando trazer também, digamos que hoje tu não tem o realidade acessível, tu, Lisandra. Se tu fosse começar um negócio hoje, se tu fosse começar do zero, o que tu faria? Esquece a realidade acessível, não tenta ir pro realidade acessível. Não. Mas, sei lá, se tu estivesse começando hoje, o que tu faria? Eu já tenho outra ideia. Olha aí, sempre tem, né? Vamos ver, vai que as pessoas compram. O que vocês achariam de um espaço onde as pessoas poderiam se comunicar em inglês e ainda fazer um networking? Boa. Não uma escola, mas um local onde eu pudesse ir lá só pra falar inglês ou qualquer que seja, talvez uma outra língua. Eu acho que, na verdade, os bares, eles deveriam ter um local pra isso, cara. Porque o bar é o melhor lugar. Verdade. O cara, ele sempre fala inglês perfeito quando tá mais bêbado. Ele sempre puxa o Já vai espanhol. embalo. Mas eu acho uma boa. Eu acho, inclusive, pra quem não sabe, acho que tu não falou isso, né? Que tu foi professora de inglês. Não falou. Não. Foi minha professora de inglês. Olha só, né? Teacher Elisa. O mundo dá volta. Há quantos anos atrás, Lisandra? Foi 2014. Cara, já Quase faz 10 10 anos. Eu não posso revelar a minha idade. Mentira. Isso entrega idade, mas tudo certo. Então. Mas eu acho uma ótima. Tá louco. Cara, eu acho que faz... É que eu fiz um ano e pouquinho, eu acho, nessa escola onde deu aula. E eles tinham as imersões. Nunca fui, me arrependo de não ter ido. Mas eles tinham alguns encontros que o Ricardo, não sei se chegou a ser colega do Ricardo, o professor Ricardo, ele tentava fazer, tipo, um dia na sorveteria, um dia numa pizzaria e tal. E ele fazia com que a galera falasse inglês e tal. Só que sempre tem aquilo. Putz, eu tive por quanto tempo trabalhei com gente que nós trabalhava 24 horas por dia com o pessoal de fora e a gente tentou introduzir dentro do escritório. Cara, vamos só falar inglês aqui dentro. Começa com hi, hello, tudo bem e já morreu, sabe? Tem que ter uma temática, um horário específico que tu vai lá e que tu se compromete contigo a fazer aquilo ali. Sabe que eu tenho um grande amigo meu que ele falou que se ele se mudasse para uma cidade diferente, assim, não conhecesse ninguém, a primeira coisa que ele iria fazer seria se matricular numa escola de inglês só pro conversation. Pra conhecer gente e tal, e ia ser uma ótima forma de, de conhecer gente. Eu nunca tinha pensado nisso. Nunca. Tá, e é com essa que a gente vai terminar hoje. Não se esqueça de clicar no botão de gostei, se inscrever no canal e seguir a Lisandro, Tuto e eu. Em E a realidade acessível. E a realidade Muito acessível. importante. Tá tudo aqui na descrição, gente. Valeu, até mais. Valeu!